como estou com este compromisso de ser o porta-voz da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, você que está na sua casa, louvado seja o nome do Senhor. Você que está recebendo essa transmissão, louvado seja Deus. 2 Samuel, glória a Deus, capítulo 6, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui e eu sei que Ele também está aí nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 em diante, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero mandar um abraço para todos os meus irmãos da minha congregação, jovens, senhoras, obreiros, todos, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Também quero estender essa minha gratidão e louvar a Deus pela vida do meu amigo, companheiro, presbítero Stack. Louvado seja Deus, dirigente de Tavares Grancha, grande homem de Deus, que o céu nos presenteou com a sua amizade. Estamos aí nesta obra do Senhor juntos, até o céu, no nome de Jesus. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 6, diz assim um texto sagrado que Deus colocou em nossos corações nesta manhã. Mas uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balã de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. E puseram a arca de Deus numa carroça nova, e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aior, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aior ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, Deus ministrou essa palavra em meu coração para transmitir para todos vocês nesta manhã. Deus, Ele falou comigo a respeito, louvado seja o nome do Senhor, desta mensagem. E se eu poderia colocar um tema nessa mensagem: reverência à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, vai nos trazer uma grande diferença entre o reinado de Saul para com o reinado de Davi. Louvado seja Deus. Saul agora é escolhido para ser rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. O povo vai questionar, louvado seja Deus, a Samuel, e pedindo diante desse questionamento um rei, porque as outras nações também tinham um rei para comandar o seu povo, para direcionar o seu povo. É notável, louvado e é sabedor por todos nós, que Samuel entristece o seu coração,
pela petição que o povo de Deus está pedindo para com Samuel. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Samuel, diante da presença de Deus, ele vai conversar com Samuel e vai dizer: Samuel, não se entristeça o teu coração, porque o povo não rejeitou a ti, mas a rejeitou a mim. Mas vai lá, unge a um rei, louvado seja o nome do Senhor. Saul era um homem formoso, louvado seja Deus, perito em guerra, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que agora Saul é escolhido, louvado para ser rei de Israel. Mas a Bíblia Sagrada vai nos relatar que ao passar do tempo, Saul agora vai fazer aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Saul agora vai tomar as suas próprias escolhas e as suas próprias decisões, louvado seja Deus. E diante de algumas ordens, diante de algumas direções que Deus vai dar para Saul, pela vida do profeta Samuel, Saul desobedece a palavra de Deus. Saul agora vai entrar em um estado de rebeldia para com que aquilo que Deus está orientando ele fazer. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora Deus vai dizer para Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, se eu tenho rejeitado? Louvado seja o nome do Senhor. É bem da verdade que Samuel já tinha ido de encontro a Saul e dizer que Deus naquele momento, por a falta de reverência à sua palavra, pela falta de obediência à sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, Deus agora teria rasgado agora o reinado de Saul. Pois bem, o tempo passa e agora louvado seja o nome do Senhor, diante do reinado de Saul, Deus agora vai dizer para Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé o belemita, porque de lá me provi um rei. Louvado seja Deus. Você conhece a história, sei que você já ouviu grandes pregadores trazer sobre os princípios, sobre a biografia, quando Deus levanta Davi, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Samuel vai à casa de Jessé e passa os filhos de Jessé, e Samuel pergunta: não existe mais algum? Louvado seja o nome do Senhor dos seus filhos. E a Bíblia diz que Jessé diz para Samuel, dizendo: ainda existe um, ele está no campo apacentando as ovelhas. Samuel diz: traga ele aqui, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto este menor não chegar. A Bíblia Sagrada diz que Davi agora é trazido à presença de Samuel, e quando Davi entra, louvado seja o nome do Senhor, nessa sala do banquete, aonde todos os seus irmãos estão reunidos, aonde o seu pai e o profeta está reunido, a Bíblia Sagrada diz que a voz de Deus ecoa nos ouvidos sensíveis do profeta Samuel, e a Bíblia Sagrada diz que Deus vai dizer: levanta e unge, porque este mesmo é, louvado seja o nome do Senhor. Aqui começa a história de Davi, escolhido pelo próprio Deus, louvado pelo um propósito do coração de Deus, para que levantasse Davi como o novo rei de Israel. A Bíblia Sagrada diz que logo, louvado seja o nome do Senhor, quando Samuel unge Davi como rei, o Espírito do Senhor se apossa da vida de Davi, louvado seja Deus. Em contrapartida, Saul está diante do palácio, está no seu reinado, louvado seja o nome do Senhor, há anos sem a presença de Deus, porque a Bíblia vai dizer que ainda Samuel, quando estava crescendo sobre os cuidados de Eli, aprendendo sobre a lei do Senhor, aprendendo, servindo a Deus com Eli, louvado seja o nome do Senhor, e diante da presença de Deus, antes que a lâmpada se apagasse, Deus vai visitar agora onde está o menino Samuel. Você conhece a história melhor do que eu. Samuel agora ouve a voz de Deus, Eli dá as direções para que ele viesse aprender a ouvir a voz do Senhor, e a Bíblia Sagrada diz que Deus agora vai trazer uma sentença agora para a casa de Eli. A Bíblia diz agora que os filisteus vão guerrear contra o povo, e os seus filhos Eli vão morrer nessa batalha, e agora a arca, que simboliza a presença de Deus, vai ser levado de Jerusalém. Pois bem, voltando
voltando, louvado seja o nome do Senhor, a falar sobre Davi. Saul está reinando sem a presença de Deus. Agora, há anos que Saul agora está sem o símbolo da presença de Deus. A arca de Deus não está mais em Jerusalém. E Deus agora, quando o Espírito do Senhor se apossa da vida de Davi, em contrapartida um espírito mau vai se apossar da vida de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu entendo uma verdade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quando obedecemos a sua palavra, quando andamos nos seus caminhos, o Espírito do Senhor se apossa da minha vida e da sua vida. Mas contrapartida, como os andamos de desobediência à palavra do Senhor, quando procuramos fazer as nossas próprias vontades, há um espírito mau também que se aposta na nossa vida. Porque na vida dos quem é rebelde, o espírito mau se aposta da vida dele, mas da vida daqueles que são obedientes à presença e reverenciam a palavra do Senhor, ao Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, a Bíblia Sagrada diz que o tempo passa. Davi, louvado seja o nome do Senhor, vai crescer diante da presença do Senhor. Em contrapartida, Saul agora cada dia mais vai fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. E a verdade é que Saul está reinando sem a presença de Deus. Saul agora já não tem mais o Espírito do Senhor sobre a sua vida, porque procurou fazer as suas escolhas, procurou quebrar os princípios. Louvado seja o nome do Senhor. E quem quebra princípio é quebrado pelo mesmo. A palavra do Senhor vai nos relatar nesta manhã que agora, louvado seja o nome do Senhor, depois de algumas perseguições, depois de alguns embates, depois de algumas lutas, Davi vai reinar sobre Israel. No capítulo 5 de 2 Samuel, Davi agora vai ser constituído rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é lindo, louvado seja Deus, porque aqui, só nessa pequena introdução, que a qual comecei a fazer menção para você que está nos ouvindo nessa casa, louvada a sua casa, percebemos a diferença do reinado de Saul para com o reinado de Davi. Saul está preocupado com o trono, Saul está preocupado, louvado seja o nome do Senhor, com aquilo que Deus prosperou em sua vida. Mas Davi não se preocupa com o trono. Davi não está preocupado com as coisas físicas que ele possa obter diante da promessa cumprida na sua vida pelas mãos de Deus. Não, Davi está preocupado se ele vai ter trono, mas também se ele vai ter presença de Deus, porque Davi entende que se não tiver a presença de Deus, para que cadeira? Se não tiver a presença de Deus, para que o trono? Se não tiver a presença de Deus, para que coroa de rei? Davi entende, louvado seja o nome do Senhor, que ele só poderia ser um excelente rei se a presença do Todo-Poderoso tivesse sobre a vida dele. Você percebe, louvado seja o nome do Senhor, que Saul, diante de todo o seu reinado, ele não se preocupa de buscar a arca, ele não se preocupa de atrair a presença de Deus para o seu reinado, ele só se preocupa com coisas terrenas, ele só se preocupa com nome, com status. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que pela rejeição de Deus, pelo reinado de Saul, pela sua falta de reverência, agora a palavra do Senhor vai dizer que depois que Saul agora vem a falecer numa guerra, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que Davi agora é constituído rei de Israel, porque a presença de Deus estava sobre a vida de Davi. A palavra do Senhor vai nos orientar nesta manhã, que depois do capítulo 5, depois que Davi é constituído rei de Israel, ele agora vai reunir os soldados, louvado seja o nome do Senhor, 30.000 homens, para guerrear, para trazer de volta a presença de Deus para dentro de Jerusalém. Perceba, louvado seja o nome do Senhor, que Davi tem a preocupação de reinar em Israel, mas também está com a presença
presença de Deus, trazer a arca da aliança novamente, porque Davi entende, se a presença de Deus está em Jerusalém, a vitória é certa. Se a presença de Deus está diante do seu reinado, tem profecia, tem crescimento, tem milagre para acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Deus quer falar comigo e contigo nesta manhã. Você só precisa ter a presença de Deus na sua vida. É bem verdade que hoje muitas pessoas estão preocupadas com posições, muitas pessoas estão preocupadas com cadeiras, com nome, com status, com seguidores na rede social. Muitas pessoas se preocupam com o que as pessoas vão achar, o que vão dizer, mas a verdade é, louvado seja o nome do Senhor, que a nossa vida só tem credibilidade com o céu quando nós estamos com a presença de Deus. Se não tem presença, para que crescimento? Se não tem presença, para que status? Se não tem presença, para que posição? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, com esta palavra nesta manhã, está mandando te dizer, você que está na sua casa, só precisa da presença de Deus. Tudo que a tua casa precisa é ter a presença de Deus. Jesus vai dizer para os seus discípulos, e essa palavra para nos nossos corações até o dia de hoje: buscais primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Atrai a presença de Deus primeiro para a tua vida. Deixa a presença de Deus morar primeiro na tua casa, porque o resto Ele vai fazer, o crescimento Ele vai dar, porque aonde tem presença tem porta aberta, aonde tem presença tem milagre do céu, aonde tem presença tem a manifestação do Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Davi agora vai preencher esse vazio em Jerusalém. E a Bíblia Sagrada vai nos relatar, louvado seja o nome do Senhor, que diante desse cenário agora, Davi vai reunir os homens, os seus soldados, para trazer a arca de volta para dentro de Jerusalém, que simboliza a presença de Deus. Como era tão importante, louvado seja o nome do Senhor, ter essa arca, ter a arca de Deus para dentro de Jerusalém. Percebe, louvado seja o nome do Senhor, que quando os filhos de Eli perecem na batalha, quando a notícia chega, louvado seja o nome do Senhor, para a esposa de Ofni e Finéias, e quando ela vai gerar um filho, a palavra do Senhor, que ela vai diante desse cenário, analisando esse cenário de perca, esse cenário de tristeza, de declínio espiritual, pela rebeldia dos seus líderes, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que quando essa criança nasce, que a moça, que a serva que está tirando essa criança pergunta pelo nome do menino, a palavra do Senhor vai dizer que a mãe do menino vai olhar para esta criança e vai dizer, o nome dessa criança vai chamar Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Perceba que há uma importância, há uma preocupação, louvado seja o nome do Senhor, para o povo de Israel. Quando a arca é levada de Jerusalém, louvado seja Deus. Eli também, quando recebe a notícia dos seus filhos, ele não morre imediatamente, ele morre, louvado seja o nome do Senhor, quando chega a informação que a arca de Deus foi levada de Jerusalém, porque ele entende, louvado seja o nome do Senhor, para que filhos se não tenham presença, para que ter uma família se a presença não está inserida nela, louvado seja o nome do Senhor. Tudo da nossa vida só vai dar certo, louvado se a presença de Deus estiver inserida nela. O teu casamento vai dar certo se a presença de Deus estiver inserida nele, louvado seja o nome do Senhor. A tua família só vai crescer se a presença de Deus estiver inserida nela, louvado seja o nome do Senhor. A vida do crente só tem crescimento, o ministério só tem crescimento quando a presença de Deus está envolvido nele, louvado seja o nome do Senhor. Então Davi entende que não tem para quê, para aquele reinar
reinar em Jerusalém, para aquele exercer uma posição de rei, se a presença de Deus não estiver com ele, ele vai guerrear agora, e a Bíblia diz que ele obtém vitória, ele traz de volta a arca de Jerusalém, a arca de Deus para dentro de Jerusalém. E a palavra do Senhor vai dizer, no texto que fizemos menção nessa manhã, que Davi agora, pelo tempo que essa arca ficou fora de Jerusalém, Davi agora vai expressar um sentimento de pressa, e diante da pressa de Davi, algumas coisas vão acontecer de ordem negativa. A palavra do Senhor vai dizer que diante desse cenário, quando Davi está trazendo a arca para dentro de Jerusalém, em caminho, em destino para colocar a presença de Deus de volta para dentro de Jerusalém, a palavra do Senhor fala agora, que Davi agora está até fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. Davi, a intenção de Davi é boa, eu quero reinar, mas eu quero reinar com a presença, eu quero que Jerusalém volte a se alegrar, porque a presença vai estar de volta na casa. Mas Davi agora, louvado seja o nome do Senhor, vai agora quebrar princípio que está na lei de mosaica, louvado seja Deus, que a arca do Senhor seria carregada nos ombros dos levitas, mas a palavra do Senhor agora vai dizer para todos nós nesta manhã, que a arca do Senhor está sendo levada numa carroça nova por boi, louvado seja Deus, e a constituição da lei mosaica vai dizer para mim e para você, que a presença de Deus é carregada nos ombros do levita. Então Davi está fazendo até a coisa certa, mas de maneira errada. Mas isso não faz parte do padrão de santidade de Deus, porque Deus jamais vai fazer uma coisa certa em cima de coisas erradas. Deus não quebra princípio para beneficiar alguém, louvado seja o nome do Senhor. E todos aqueles que quebram princípio é quebrado pelo mesmo. A palavra do Senhor vai dizer que por um sentimento de pressa, Davi vai fazer algo errado, vai tomar atitude errada. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã: vigia com as atitudes que você tem tomado diante da presença de Deus. É melhor você pensar nas atitudes que você tem tomado diante desta caminhada, porque você quer fazer as coisas acontecer no teu tempo, você quer fazer as coisas acontecer da maneira que você acha que tem que ser, e Deus não trabalha com pressa, Deus trabalha na hora exata, no momento exato, louvado seja o nome do Senhor. Sentimento de pressa está estampado no coração do homem, porque não sabe esperar. Deus, ele trabalha na hora certa e no momento certo. Se Deus não entregou ainda, é porque ele sabe que você não está preparado para receber. Se Deus não abriu essa porta ainda, porque ele sabe que tem prioridade ser feita sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não trabalha com pressa. Volto a repetir, porque essa palavra parou no meu coração nesta manhã. Deus está falando para alguém: espera no Senhor, espera com paciência no Senhor. É o próprio Davi que vem trazendo esse salmo para a minha vida e para a tua vida. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, louvado seja o nome do Senhor. Davi entende que com pressa as coisas não vai dar certo. Deus está mandando te dizer: espera, confia, acredita, porque se Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir, meu irmão. Deus não precisa dar jeitinho para cumprir uma promessa na minha vida e na tua vida. Deus não precisa de opinião humana para cumprir a promessa que ele tem na minha vida e na sua vida. Na hora certa, no momento oportuno, o dia já está decretado no céu, a hora já está decretada no céu. Quando menos você esperar, o céu vai se abrir, a promessa vai se cumprir, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que por essa irreverência, por essa quebra de princípio, Deus vai ficar irado. E a palavra do Senhor fala que quando eles vão chegar na eira de Nacon, isso aqui é profético, porque a eira de Nacon significa lugar onde as coisas caem. Mas estudando um pouco sobre esse lugar, eu já vi muito pregador dizer que a eira de Nacon era lugares, louvado seja o nome do Senhor, que cometido com algumas pedras, com algumas montanhas, que fazia a carroça balançar para lá e para cá, e não era. Estudando sobre a eira de Nacon, era um lugar
soprando, louvado seja o nome do Senhor. Mas por que a carroça ela vai tropeçar? A Bíblia não diz, mas me faz pensar com essa mente de pregador, que o próprio Deus agora vai parar essa carroça, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça também. Vai fazendo as tuas vontades, vai fazendo os teus querer da maneira que você quer fazer. Vai ter uma hora que a mão de Deus vai segurar a corda e o tombo vai ser feio. Irmão Anso, e o que é que eu faço para que esse tombo não venha ficar feio para a minha vida? Para de fazer o que você está fazendo agora. Desiste desse pecado, desiste desse adultério, desiste dessas coisas erradas. Para de fazer as tuas próprias vontades e volta a reverenciar a presença de Deus na tua vida. Volta a trair ela de volta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz agora que Uzá agora, vendo que a carroça está para tombar, ele vai colocar, louvado seja o nome do Senhor, as mãos sobre a arca. E por essa irreverência, Deus vai abrir uma ruptura nele. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Davi agora vai ficar irado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu me pergunto, louvado seja Deus, presbítero Estaque, como é que pode alguém que está fazendo a coisa errada e ainda quer ficar irado? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que está andando pelos caminhos errados e ainda quer ficar irado. Infelizmente, eu conheço muita gente assim, que está andando errado, e quando você vai dar um conselho para ele, ele ainda quer ficar irado. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, sabe, tua consciência sabe que o erro partiu de você, que a atitude errada partiu de você. Então, em vez de você ficar irado, toma a posição de homem, toma a posição de mulher de Deus e admita o teu erro. Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, tudo isso está acontecendo porque foi escolha minha. E rasga a tua alma e rasga o teu coração, porque o mesmo Deus que é juízo, ele também é misericordioso. E a Bíblia vai dizer que aquele que confessa alcança misericórdia e perdão da parte do Senhor. Então, em vez de ficar irado, volta a louvar e engrandecer ao nome do Senhor. O que me chama a atenção também, que diante desse cenário, que Davi está tomando essa atitude de fazer a coisa certa, mas de forma errada, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que Davi está fazendo festa, Davi está tocando pandeiro, Davi está tocando instrumento, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu me pergunto também, presbítero Estaque, como é que pode alguém fazer a coisa errada e ainda querer se alegrar? Alguém tomar atitudes precipitadas erradas, que está levando ele para um ponto de negação, louvado seja o nome do Senhor, e ainda ficar feliz, e ainda fazer festa. Parece que isso é o retrato da minha geração do século 21, porque está enrolada no pecado, mas ainda quer fazer festa, está fazendo coisa errada, mas ainda quer fazer festa, quer se alegrar. Ei, Deus manda eu te dizer uma palavra aqui nesta manhã: não é tempo de fazer festa, é tempo de voltar o coração novamente para louvar, engrandecer e reverenciar a poderosa presença de Deus na tua vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que Davi fica irado, porque o Senhor havia rompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como podereis levar comigo a arca de Deus? Percebe que por uma falta de cuidado, por uma falta de reverência, por quebrar princípios, louvado seja o nome do Senhor, alguém vai morrer, alguém perde a sua vida. E Deus tem uma palavra aqui nesta manhã para todos nós. Cuidado com a atitude que você está tomando. Cuidado para você não quebrar princípios, porque talvez você vai fazer alguém sofrer o que é para você sofrer. Talvez você vai trazer um mal, louvado seja o nome do Senhor, para alguém que não tem nada a ver com a sua falta de reverência.
Então, irmão Anso, o que é que eu faço nesta manhã? Volta, pensa. Pergunta se o céu está aprovando. Pergunta se é de Deus tomar essa atitude. Pergunta se é de Deus você colocar a mão. Pergunta se é de Deus você ir e voltar. Vai para a oração. A oração é a melhor resposta. É na oração, louvado seja o nome do Senhor, que o céu se abre e desce com revelações profundas para mim e para você. Então, antes, louvado seja o nome do Senhor, de tomar atitudes precipitadas, com a tua pressa de fazer as coisas acontecer, pergunta primeiro se Deus vai estar no negócio. Pergunta primeiro se Deus vai estar nesse trajeto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque há um problema sério da nossa geração, que primeiro vai, para depois perguntar se Deus vai estar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Há um problema espiritual em nossa geração, que primeiro faz, para depois perguntar se Deus está no controle. Ei, antes de você se movimentar para qualquer tipo de coisa, para qualquer atitude, para qualquer caminhada, para qualquer ida e volta, pergunta se a presença de Deus vai estar com você ou não. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai nos relatar nesta manhã, que agora Davi está com medo, porque ele viu que algo que não estava na sua programação acontece. Negativo, que traz morte, que traz perca, que traz infelicidade. Então Davi fica com medo. E Davi se pergunta: como eu vou trazer a arca do Senhor? E eu pergunto, louvado seja o nome do Senhor, será que Davi, rei de Israel, que andava com sacerdote, com profeta, com levitas, não sabia das ordenâncias que Deus falou para Moisés, como tinha que carregar a presença de Deus? Será que realmente Davi, louvado seja o nome do Senhor, não sabia qual era o caminho certo, adequado, qual era o princípio para ser estabelecido, para que a presença de Deus voltasse de volta para Jerusalém? Eu fico a me perguntar, porque Davi está se perguntando: como eu vou trazer a arca de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade é, o que pairou no coração de Davi foi um sentimento de pressa. E a pressa, louvado seja o nome do Senhor, uma das características desse sentimento pressa é essa: tirar a visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que anda com pressa, um crente que anda com pressa, ele perdeu a visão espiritual há muito tempo. Ele já não consegue mais esperar a palavra profética. Ele já não consegue confiar mais na promessa, porque ele está com pressa. Ele quer de todo jeito fazer que algo aconteça. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo que Deus tem uma palavra para você nesta manhã: eu não trabalho no teu tempo, eu não trabalho do teu jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Não é nas tuas vontades que o céu vai se mover, que o céu vai se abrir. É no meu tempo, é na minha hora, é no meu jeito, porque os meus planos são maiores do que os teus. Os meus sonhos são maiores, são mais altos do que os teus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de uma coisa Deus manda te dizer: não é no teu jeito, não é do teu tempo, mas Ele é fiel para zelar pela sua palavra. Passarão céus e terra, mas a sua palavra, ela permanecerá para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então tire esse sentimento de pressa de você e deixa Deus conduzir a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma diferença de transportar para conduzir. O transporte é de pessoas que andam com pressa. Você não percebe a passagem em Mateus capítulo 4? Satanás agora vai transportar Jesus para alguns cenários. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. Mas o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele conduz, louvado seja o nome do Senhor. E conduzir é caminhar junto, conduzir é estar envolvido no mesmo propósito. Sabe o que Deus quer falar para mim e para você? Satanás quer te transportar, mas o Espírito Santo quer te conduzir. O segredo, louvado seja o nome do Senhor, não é chegar rápido, mas é como você vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quiser correr, que corra. Eu vou andando, eu vou caminhando, mas no meu coração vai ter a certeza que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo a coisa certa, porque o sentimento de pressa quebra princípio e coloca tudo a perder na nossa caminhada. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora, Davi agora, entendendo tudo o que está acontecendo, e sabendo que não pode trazer a presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, a palavra do Senhor vai dizer que Davi agora, louvado seja o nome do Senhor, vai levar a arca de Deus para a casa de Obed-edom. E aqui eu começo a pregar e caminhar para o encerramento. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz agora que chegando na casa de Obed-edom, o geteu, a arca de Deus fica num período de 3 meses. E a palavra do Senhor vai nos relatar nesta manhã que diante desse período de 3 meses, Deus, ele vai dar crescimento à casa de Obed-edom. Deus vai abençoar a toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O geteu agora, Obed-edom, vai viver um extraordinário com Deus. Perceba, louvado seja o nome do Senhor, que a arca do Senhor, que esta arca da aliança, ela vai ficar na casa de Abinadab 20 anos. E não há registro na Bíblia Sagrada que Deus fez a casa de Abinadab prosperar. Não há registro na Bíblia Sagrada que a casa de Abinadab atraiu a presença de Deus e houve manifestação do poderio de Deus sobre a casa dele, não. Foram os 20 anos da presença oculta. A presença estava até lá, louvado seja o nome do Senhor, mas estava oculta, não tinha manifestação nenhuma, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando a arca de Deus paira sobre a casa de Obed-edom, só precisou de 3 meses para Deus virar o cativeiro da casa de Obed-edom. Só precisou de 3 meses para a família crescer, para os bens dele crescer, para a vida dele crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a manifestação da presença de Deus na vida de alguém que reverencia a sua presença. Perceba, louvado seja o nome do Senhor, que 3 meses Deus fez essa família crescer, que em 3 meses Deus fez essa casa crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Parece e eu acredito pela revelação da palavra, que diante de um erro de Davi, que diante de uma quebra de princípio, de uma falta de reverência, Deus achou alguém que soube reverenciar a presença. Estudando um pouco, louvado seja o nome do Senhor, sobre esse servo geteu, a história vai dizer para nós, louvado seja o nome do Senhor, que agora Obed-edom, quando recebe a presença de Deus em sua casa, há uma reverência na totalidade, há uma reverência, louvado seja o nome do Senhor, sobre a presença de Deus, porque Obed-edom entende que não está entrando nenhum objeto físico, humano, feita por mão humana, louvado seja o nome do Senhor, dentro da sua casa, que não está entrando, louvado seja o nome do Senhor, não é qualquer coisa para dentro da sua casa, mas Obed-edom entende, louvado seja Deus, que quem está entrando para dentro da sua casa é a presença de Deus, é a arca da aliança, e na arca da aliança existe, louvado seja o nome do Senhor, ou louvado seja Deus, algumas coisas de simbologia para Israel, que traz a importância da manifestação de Deus. Dentro da arca da aliança tem as tábuas da lei, dentro da arca da
aliança tem o maná, louvado seja o nome do Senhor. Dentro da arca da aliança tem a vara de Arão, louvado seja o nome do Senhor. Quem não lembra, louvado seja Deus, quando Israel estava no deserto, quando Israel estava com fome, pedindo comida para Moisés, Deus ele vai enviar o maná para o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. Quem não lembra, louvado seja Deus, que diante de muitas atitudes errantes perante a imagem do Senhor, a palavra de Deus vai dizer que nenhuma busca profunda entre Moisés e Deus, Deus agora vai escrever as primeiras tábuas da lei, os seus primeiros mandamentos, as suas orientações, louvado seja o nome do Senhor. Moisés fica irado, quebra as tábuas da lei, novamente ele volta para o monte, uma busca incessante com Deus, e a palavra do Senhor vai nos direcionar e dizer que agora Deus vai estabelecer mais uma vez as suas orientações para com o povo, a sua lei, para que o povo não venha ser como as outras nações, para viver numa bagunça, mas esteja em estatuto, esteja diante de uma lei, de uma organização do próprio Deus para com o seu povo, pelo cuidado de Deus que tem para com Israel. E a palavra do Senhor também vai dizer que diante de um cenário de rebelião, um cenário contra as escolhas de Deus, como com a vida de Moisés, a palavra do Senhor vai dizer que diante de alguns questionamentos, Deus agora vai levantar Arão, e o símbolo que Deus estava levantando Arão, era que a vara de Arão viesse a florescer, era Deus dizendo, louvado seja o nome do Senhor, se o meu povo tiver a minha presença, tem prosperidade, tem provisão para ele, apontando para o maná. Se o meu povo tiver diante da minha presença, não tem bagunça na casa, vai estar diante de orientações, vai estar diante, louvado seja o nome do Senhor, da minha lei, da minha vontade. E se o meu povo também tiver diante da minha presença, eu vou levantar homens e mulheres para colocar ministério, para fazer grandes coisas no meio do meu povo, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Obed-Edom entende, o que está entrando ali é a presença de Deus, e ele reverencia de uma forma extraordinária, que a presença de Deus está na casa dele, mas agora a presença de Deus não vai estar apenas de maneira oculta, mas agora vai se manifestar, e em 3 meses Deus vai fazer a casa dele crescer, louvado seja o nome do Senhor. Em 3 meses de reverência foi preciso para chamar a atenção de Deus, em 3 meses de reverência, louvado seja o nome do Senhor, de Obed-Edom para com Deus, foi o suficiente para Deus abrir as comportas do céu e derramar chuva de bênção para a sua casa. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã? Volta a reverenciar a minha presença, volta a me colocar em primeiro lugar na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. É bem da verdade que vivemos um tempo que muitos, louvado seja o nome do Senhor, estão reverenciando tanta coisa nessa vida, estão reverenciando tanta coisa, estão dando prioridade para tanta coisa, para tantos afazeres, louvado seja o nome do Senhor, e esquecendo de reverenciar a presença de Deus. Aí muitas das vezes entramos de um culto em nossas congregações, nas nossas igrejas, e a gente quer que o céu se abre, a gente quer que Deus levante coxo, que Deus batize com o Espírito Santo, mas muitas das vezes a gente passou o dia todo nas redes sociais, muitas das vezes a gente passou o dia todo reverenciando tanta coisa na nossa vida, mas esquecemos de reverenciar a presença de Deus em meia hora de oração. O que Deus está dizendo para mim, para você nessa manhã, volta a reverenciar a minha presença, porque eu quero abrir as comportas do céu sobre a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico vendo por aí, meus irmãos, é tanta reverência na terra, e muitas das vezes esquecemos de reverenciar o céu. A gente reverencia homens e esquecemos de reverenciar aquele que criou os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Perdemos tanto tempo nessa caminhada, damos tanto tempo, tanta importância para coisas fúteis, e esquecemos de reverenciar a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os mais velhos que estão me ouvindo vão entender o que eu estou falando. Há uma mudança e há um declínio espiritual, louvado seja o nome do Senhor, nos dias de hoje. Os nossos cultos já não são mais o mesmo.
A nossa liturgia já não tem sido a mesma, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes um pregador e um pastor e um dirigente tem que carregar uma igreja pesada em suas costas, porque esquece de reverenciar a presença. Reverência não começa dentro de quatro paredes de um culto. Quando nós estamos reunidos, a reverência já começa na nossa casa, começa no nosso trabalho, aonde nós andamos, aonde nós pisamos. Precisamos reverenciar a presença de Deus. Não dá para pedir algo para Deus se não estamos dando nada para Ele. O que Deus quer falar comigo e contigo nessa manhã, o segredo não é pedir, mas é de entregar. Entrega para Ele, confia nele. É o salmista que vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. 20 anos na casa de Abinadab, nada acontece. Mais 3 meses na casa de Obed-edom, o céu se abre. E aqui a resposta de alguns questionamentos. E tem gente que está dentro da igreja há mais de 20 anos e nada acontece. Tem gente que está orando em uma petição há mais de 10 anos e nada acontece. Eu entendo, irmão, que toda prova tem um tempo determinado por Deus. Mas também eu não acredito que você está orando, aceitou Jesus, está orando pela petição, está com 20 anos e nada aconteceu ainda. É porque a presença de Deus, irmão, a gente não carrega de qualquer jeito. Obed-edom entendeu que quem estava entrando dentro da casa dele era a presença de Deus. Era um símbolo que tinha história. Que qualquer pessoa daria tudo para ter essa presença. Deus está falando para mim e para você nessa manhã: volta a reverenciar a presença. Davi entende isso. E agora Davi vai fazer a coisa certa. Depois da casa de Obed-edom, Davi entende isso. E agora Davi vai tomar a atitude certa. Agora a arca vai voltar para os ombros dos levitas, presbítero Stark. E o boi que estava com a carroça nova, carregando a arca de Deus, na primeira tentativa, agora ele vai pegar o boi e vai sacrificar o Senhor. Eita glória! O que eu vejo isso? Eu vejo Davi agora organizando a casa. Eu vejo Davi de uma forma organizacional. Ele está organizando agora para que a presença de Deus venha entrar para dentro de Jerusalém de maneira certa. O que é que Deus quer falar comigo e contigo? Volta, arruma a tua casa. Coloca as coisas em ordem na tua casa. Começa a colocar a tua casa em ordem, porque assim você vai viver algo extraordinário com Deus. A palavra do Senhor vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Que a arca de Deus agora vai se aproximar de Jerusalém. E agora há uma alegria do céu. Há uma alegria com o povo de Israel. Os anciões agora estão chorando. Os anciões agora estão se prostrando em adoração, chorando. Porque a arca de Deus, depois de alguns anos, está voltando para dentro de Jerusalém. Aleluia. O Espírito Santo, sinta a presença de Deus nesta manhã. Davi entende também, louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a olhar para os anciões. Ele vê aqueles homens de idade. Ele vê aqueles homens que tinham história chorando, com lágrima nos olhos, se alegrando porque novamente a arca está voltando para Jerusalém. Davi, louvado seja o nome do Senhor, é tomado por uma alegria no espírito. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi agora vai bailar sobre a arca. O povo vai começar a glorificar, vai começar a exaltar. Há uma adoração sincera e verdadeira diante do povo de Israel, diante de Jerusalém, porque a presença de Deus está voltando novamente. A arca da aliança está entrando pelos portais de Jerusalém novamente.
há uma alegria só, louvado seja o nome do Senhor. Eu contemplo com essa mente de pregador que o céu está aberto naquele momento, porque a presença de Deus está voltando para Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. O povo entende, os anciões estão entendendo que o que está voltando não é qualquer coisa, é algo que fez Israel crescer, é uma presença maravilhosa, é uma presença gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Era como se os anciões e o povo de Israel tivessem entendendo, louvado seja Deus. Até o dia de ontem a gente estava órfão, louvado seja o nome do Senhor, mas agora no dia de hoje o nosso Pai está voltando para casa, o nosso Pai está voltando para nossas casas, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei para você que dentro da Arca da Aliança existia 3 utensílios que fazia história com Israel. Quando a Arca da Aliança está entrando para dentro de Jerusalém, os anciões estão entendendo, a palavra de Deus está voltando para dentro da casa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Os anciões estão entendendo, a presença de Deus está entrando, tem provisão do céu, aqui ninguém mais vai passar fome, porque o pão da vida está voltando, louvado seja o nome do Senhor. O que Deus quer falar comigo e contigo, a presença de Deus está voltando para a tua casa, a presença de Deus está voltando para a tua família. Por essa reverência que nesta manhã você deu para Ele, eu tenho uma palavra profética para te direcionar nesta manhã. Você vai viver milagre do céu na tua casa, você vai viver milagre extraordinário sobre a tua vida. Teus filhos vão crescer, teu esposo, a tua esposa vai crescer, teu ministério vai crescer, e eu profetizo no nome de Jesus que o mesmo Deus que entrou na casa de Obed-edom é o mesmo Deus que vai entrar na tua casa a partir de hoje. E eu profetizo no nome de Jesus que os mesmos 3 meses que Deus precisou para mudar o cativeiro da casa de Obed-edom é os mesmos 3 meses que Deus vai precisar para mudar a tua casa, para mudar a tua família, para mudar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E é profético, presbítero Stark, porque falta 3 meses para acabar o ano. Louvado seja o nome do Senhor. Kennedy, amanhã já é 1º. Aleluia, recebe essa palavra você que está em casa. Louvado, a partir da manhã começa a contagem regressiva para Deus mudar a tua vida. Você vai virar o ano de 2024 dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há um crescimento do céu vindo para a tua casa, há um crescimento do céu vindo para a tua família, para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Recebe essa palavra no seu coração. Volta a reverenciar a palavra de Deus. Volta a reverenciar a presença dEle, porque Ele vai mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Eu termino essa pregação, mas eu quero conhecer a primeira pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor nesta manhã, que quer voltar a reverenciar a presença de Deus na sua vida. É bem verdade, você reverenciou tanta coisa aí fora. Você um dia que pregava, que cantava, que adorava, que fazia parte, louvado seja o nome do Senhor, dos conjuntos dentro da sua congregação. Mas por um tempo, por um período, você reverenciou outras coisas e perdeu essa presença. Mas que nessa manhã você quer voltar. Coloca aí, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero voltar, porque vamos estar orando para a sua vida. Queremos conhecer a primeira alma que quer voltar. Queremos conhecer a primeira vida que quer reconciliar, que quer restabelecer essa aliança que Deus fez contigo lá atrás. Coloca a escrita aí: eu quero voltar. Eu quero ter essa presença de Deus na minha vida novamente.